Olá, olá, meu nome é Fortuna e este é o podcast Todos os Cantos. Hoje vamos conversar com o guitarrista flamenco Fernando de la Rúa. Vamos conversar sobre sua trajetória como músico brasileiro e também sobre suas atividades na cena madrilenha, onde Fernando reside há 20 anos. Além de músico, Fernando de la Rúa também é compositor e, portanto, teremos a oportunidade agora de ouvi-lo em algumas de suas composições. Olá, querido Fernando, tudo bom? Olá, Fortuna. É um grande prazer participar do teu programa e poder contar um pouquinho da minha história na época em que colaborei nos teus projetos, né? Principalmente no resgate do cancioneiro ladino, da música sefardi, cultura sefardi, que tanto contribuiu na concretização da linguagem flamenca na Espanha, né? Porque foi anterior ao flamenco. E para mim foi uma época muito frutífera participar e conhecer músicos de diversas linguagens, oportunidade que você proporcionou, né, para todos nós ali naqueles anos. Eu te agradeço muito, né, por fazer parte e poder compartilhar a minha linguagem flamenca dentro das gravações, né, nas gravações dos vários CDs que eu participei, né. Fernando, como você entrou para o universo da música flamenca? O meu princípio no flamenco foi basicamente através do meu pai, que é espanhol, imigrante no Brasil desde 1959, e ele me influenciou bastante a minha época de criança para adolescente, né, dentro dessa linguagem. Apesar dele não ser profissional, mas ele apreciava muito o flamenco, né, e me deu de presente a primeira vez uma fita do cassete do Paco de Lucia, se chama Fuente y Caudal, que é uma obra-prima desse grande mestre da guitarra flamenca mundial, né, vamos dizer assim, e através dele eu me afiliei à Sociedade Hispano-Brasileira em São Paulo, já, né, quando eu já estudava violão clássico. Aí comecei lá na convivência com filhos espanhóis como eu, comecei a conhecer melhor, né, a técnica, a linguagem do flamenco, né, fui aprendendo na prática, né, e posteriormente conheci a minha esposa Yara Castro, que é coreógrafa e bailarina, né, junto com a minha sogra Laurita Castro, que já fazia um trabalho de dança dentro da cultura espanhola. E até hoje eu compartilho esse trabalho com ela, né? Então, com a Yara. Então, foi aí. O meu princípio foi, mesmo profissional, foi em São Paulo, né? Nesse grêmio espanhol, a gente foi expandindo o nosso trabalho, né? E ganhou amplitude do ponto de vista artístico e de dança mesmo, né? Basicamente, né? Porque eu tocava muito para dança, né? Ainda trabalho com coreógrafos e bailarinos na Espanha, né? Nós vivemos na Espanha já desde o ano 2000. Mas esse foi o meu início dentro da guitarra flamenca, né? Que é importante, é fundamental para um guitarrista flamenco tocar para a dança e tocar para o cante flamenco, né? Que as três linguagens estão interligadas, né? A guitarra, o baile e o cante. Sem isso, você não pode transmitir, né, a linguagem flamenca de uma maneira coerente e de acordo com o que é, né, a tradição mesmo flamenca na Espanha. Fernando, gostaria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte do podcast Todos os Cantos sobre a tua participação na música Shalom Aleichem, do álbum Masal. Pode ser? Bom, aqui nesse tema, né, nessa canção, linda canção Shalom Aleichem, a minha participação está muito na textura rítmica desse arranjo que foi realizado, né, na época. Eu tento busco imprimir, né, uma rítmica flamenca, né, com caráter latino, ou seja, uma espécie de rumba flamenca, né, mas sempre tendo o cuidado de não descaracterizar, né, a profundidade dessa canção, né, e o teor original dessa canção, que praticamente é uma oração, né, e junto com a percussão maravilhosa do meu querido amigo Ari Colares, né, que imprime aí uma força afro-brasileira, né, na percussão, sem perder o caráter mediterrâneo, que eu penso que é importante em todos esses arranjos que nós fizemos, né, na época. E só que Fortuna sempre procurou abranger esse mundo, né, da cultura mediterrânea na sua música, que aliás é uma qualidade muito grande que ela tem, além de cantora e compositora, que de unir músicos de diferentes universos culturais, né, e compor assim um outro resultado interessante e que foi muito importante nessa época, né, que nós gravamos aí, principalmente nesse disco Masal. Gravamos este tema dentro da Basílica do Mosteiro
Beneditino, lá em Itapecerica da Serra. Que saudades! Vamos ouvir então esta linda melodia judaica Shalom Aleichem, que a paz vos acompanhe. Shalom Aleichem, Malachei Yesharim, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yesharim, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, Bochem LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Ouvimos Shalom Aleichem, uma faixa do meu álbum Mazal, que lancei no ano de 2003, e aqui com a presença brilhante de Fernando de la Rua. Fernando, continuando um pouco a nossa conversa, fala um pouco também sobre o tema Yo Me Enamoré, que gravamos também no álbum Mazal. Eu ouço isso até hoje e fico assim arrepiada com a beleza da tua interpretação. A canção Yo Me Enamoré tem um aspecto diferente das outras que eu gravei, né, em todos esses discos com a Fortuna, porque ela foi feita no formato duo. Então, devido a essa textura, eu pude também mostrar um pouco mais da sonoridade flamenca no meu violão, né, e
Trata-se de uma canção medieval espanhola, ou seja, anterior ao flamenco, né? Anterior à origem da cultura flamenca, pertence à época pré-flamenca, um pouco antes, mas mesmo assim tem um caráter interessante, né? Tonal da música, né? Harmônico que leva ao flamenco, né? Ao modo flamenco, modo harmônico flamenco, que é o modo que eu utilizo na canção, né? Embora ela passe pelo modo menor, né? Também. Nessa época não havia conceito de modo, né? Eu já falo baseado nos conceitos nossos já atuais, né? Então, devido a isso, eu pude colocar elementos da guitarra flamenca para acompanhar, né, a canção. E a gente colocou, encaixou num ritmo ternário, que é muito presente em vários gêneros do flamenco, né? Sem perder esse caráter medieval que ela tem, né? Medieval espanhol. Enfim, foi uma canção que eu curti muito gravar e poder dessa maneira expressar de uma forma mais clara, né? A sonoridade flamenca do violão, nesse formato duo com a Fortuna. Vamos ouvir então este tema Eu Me Enamorei, tema em ladino, idioma falado pelos judeus da Espanha e de Portugal, com este incrível violão de Fernando de la Rúa. Eu me enamorei do aire, do aire de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche, el lunario me engañó, si eso era de día, yo no hallaba amor. Si otra vez me enamoro, luna eres de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Si otra vez me enamoro, sea de día con sol, sea de día con sol. Sea de día con sol, sea de día con sol. Me enamoro, tú no eres de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Si otra vez me enamoro, sea de día con sol, 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 sea de día con sol. Ouvimos Eu Me Enamorei, do álbum Mazal, e este álbum inteirinho, que foi lançado no ano de 2003, foi gravado na Basílica do Mosteiro de Itapecerica da Serra. Pegamos muita energia boa, muitas ressonâncias interessantes e muito, muito benéficas, harmônicas, naquele momento, naquele mosteiro. E agora vamos ouvir na sequência algumas composições do álbum Aural, de 2017, de Fernando de la Rúa.
Começamos por Sueños de una tarde de outono. Ouvimos Sueños de una tarde de outono, do álbum Aura, lançado no ano de 2017, com Fernando de la Rúa. E agora mais um tema deste belíssimo CD, Gaditanai.
ouvimos Gaditanae, do álbum Aural, lançado no ano de 2017, com o grande guitarrista flamenco, compositor, pessoa maravilhosa, Fernando de la Rúa. Todos os cantos, trazendo hoje para você um pouco mais da música de Fernando de la Rúa. Fernando, comenta um pouco para o nosso ouvinte sobre o tema Aflamencado. O tema Aflamencado é de minha autoria e pertence ao meu segundo CD, de nome Aural. E esse tema está baseado no ritmo de sapateado, que é bem característico dentro da música flamenca e da dança flamenca, né? Pelo caráter que tem quaternário, né, na parte rítmica, e que vai alternando com o 6/8, né, que é um binário de subdivisão ternária. Isso é muito característico desse gênero, né, dentro do flamenco, além dos desenvolvimentos harmônicos que a gente pode fazer, né, tanto no modo maior, como no modo menor, como no modo flamenco. Outro ritmo que eu utilizo nessa música é o ritmo de tanguillos, originário de Cádiz, que é o ritmo base do sapateado, desse gênero que eu falei, né? E o tema tem a participação do violinista brasileiro Gabriel Vieira, que é um grande virtuoso no violino e grande pesquisador da música popular brasileira, para o violino, embora a sua origem seja clássica, né? E também do percussionista espanhol Iván Medellín, que fez o arranjo todo de percussão folclórica espanhola nessa base. E também gostaria de falar da participação na base de palmas, base rítmica das palmas flamencas, das duas bailaoras do cenário flamenco de Madrid, Ana Romero e Cecília La Popi. E no baixo fretless, o artista, cantaor flamenco e baixista, Márcio Bonefon, que também faz parte do cenário artístico flamenco do Brasil, na cidade de São Paulo. Ouçam que delícia de composição.
ouvimos Aflamencado com Fernando de la Rúa, uma faixa de seu álbum Aural, lançado no ano de 2017. Ah, Fernando, que alegria ter você aqui no nosso podcast. Muito, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Fortuna, por essa oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e lembrar, né, recordar esses anos aí que eu participei nos teus projetos aí de resgate do cancioneiro ladino, bem como do repertório mediterrâneo, e compartilhando música com pessoas maravilhosas e de diversas origens culturais, né, em São Paulo, e gostaria de aproveitar esse momento também para te dar os parabéns pela iniciativa do Todos os Cantos Podcast, porque é uma ferramenta útil para quem sempre admirou o teu trabalho, né? Todas as pessoas que admiraram e continuam admirando o teu trabalho, os teus projetos durante todos esses anos. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. E ficamos por aqui. Esse é o episódio número 10 do podcast Todos os Cantos. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de enviar o seu comentário através das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, Fortuna Oficial. Este programa também é publicado no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial, se inscreve e ativa o sininho do lado direito ali do canal, porque assim você vai saber de todas as nossas atividades. Eu sou Fortuna e este podcast teve apoio de produção e de redação de Lilian Sarquis e Márcia Cavalini. Gravação e edição de Guilherme Ramos. Um beijo para você, meu querido ouvinte, e até o próximo episódio. Mua!